Bom, pessoal, então vamos concluir a prova, né, que a negação da hipótese do contínuo é satisfeita naquela extensão genérica gerada pela ordem parcial dada por funções parciais finitas de Aleph 2 do M cartesiano ômega em 2, né, no 0, 1. Essa ordem, a ideia é que ela adiciona, né, digamos, Aleph 2 subconjuntos de números naturais ao modelo de base, e é por isso que no ground deveria valer a negação da hipótese do contínuo, né? Nós já vimos que na extensão vale a seguinte coisa, né? Eu pego esse ordinal, que é o Aleph 2 do M, né? Pego o cardinal dele na extensão genérica, né? Isso é menor ou igual a 2 ômega na extensão genérica, né? O cardinal do contínuo lá na extensão genérica, né? Nós mostramos que há uma função injetora daqui para cá. O que falta mostrar é que esse cardinal aqui, né, seria o Aleph 2 do M de G, né? Então, vamos fazer isso hoje, concluindo a prova. Bom, nós precisamos de 2 lemas, né, para concluir isso. Então, o primeiro lema diz assim: se a nossa ordem parcial P é, digamos, CCC em M, quer dizer que toda anticadeia nessa ordem é no máximo enumerável, né? Uma anticadeia é um subconjunto da ordem tal que os seus elementos sejam 2 a 2 incompatíveis, né? Não tem extensão comum. E, então as anticadeias são no máximo enumeráveis. Digamos, beta, né, em M é um ordinal regular em M então beta é regular em M de G. Tá? O que é um ordinal regular? É um ordinal cuja cofinalidade é ele próprio, né? Os ordinais regulares são sempre cardinais, tá? Porque se o beta é igual à cofinalidade de beta, então beta tem que ser um cardinal, porque a cofinalidade sempre é um cardinal, né?
Então, os ordinais regulares são sempre cardinais, né? Isso vai resolver o nosso problema. Depois nós vamos ver por quê, mas assim, o ômega, né, é um ordinal regular. Em M, gente, né, em qualquer modelo, e também em M de G, que é absoluto. Aí o Aleph1 do M vai ser um ordinal do M que é regular em M. Aí Aleph1 também vai ser esse mesmo ordinal, o Aleph1 do M, vai ser um ordinal regular em M de G. Quer dizer que ele vai ser um cardinal em M de G, maior que ômega. Porque como ordinal ele é maior que ômega e vai ser um cardinal. Então nós vamos ter aqui no M de G o ômega, que é absoluto, né? Tanto faz o mesmo. Aí o Aleph1 do M vai ser um ordinal que é regular em M, porque o Aleph1 sempre é regular, são teoremas FC. Então o Aleph1 do M é regular no M, mas pode não ser no M de G, porque o Aleph1 do M de G não precisa ser, vai ser um ordinal lá no M de G, mas não precisa ser o Aleph1 do M de G. Só que com o lema ele vai ser regular no M de G, quer dizer que ele é um cardinal lá, né? E então ele vai ser o próprio Aleph1 do M de G, que não tem como ter um cardinal regular no M de G que não é no M. Porque o M não adiciona nada, você não pode adicionar uma sequência cofinal, né? O que pode acontecer é perder a regularidade quando você passa do M para o M de G, porque o M de G adiciona sequências cofinais, né? Aí esse vai ser, mas não importa, vai ser um cardinal no M de G, maior que ômega, né? E que ainda está abaixo do Aleph2 do M, tá? Mas isso não basta, tem que provar que o Aleph2 do M também é um cardinal, né? Mas aí é a mesma coisa, como ele é regular, né, no M, que ele é um cardinal sucessor, ele é regular no M, então esse ordinal vai ser um ordinal regular no M de G, que vai ser maior que esse e maior que esse. Então aí eu coloquei, tem três cardinais aqui, esse e esse, no M de G. Então tem pelo menos esses três, digamos, mas a gente precisa de outras coisas. Então tem pelo menos esses três cardinais aqui. Então esse cara aí vai ter um cardinal maior ou igual ao cardinal desse, que vai ser ele próprio, ele vai ser um cardinal no M de G. Não vai poder ser o primeiro cardinal não enumerável do M de G. Porque antes desse cardinal vai ter esse não enumerável. E como consequência também você vai ter naturalmente que os cardinais singulares também são preservados, né? Também são preservados, porque eles são porque ele vai ser a união de cardinais regulares, então. Não tem como, ele é um sup de cardinais regulares, então vai preservar tudo, né? Então esse é o jeito de provar mesmo que preserva cofinalidades e cardinais. Isso porque a união é absoluta também, né? Tem que ter isso. Bom, então vamos provar isso. A prova disso é um exercício interessante para ver como a partir do ground, com o forcing, a gente controla o que acontece no M de G. Como é que a gente vai controlar a cofinalidade do beta em M de G
a partir do M usando força. Bom, seja, digamos, F uma sequência de alfa em beta em M de G. Tá? E, bom, podemos assumir, eu não vou escrever tudo, deixa eu escrever de modo abreviado aqui. Nós podemos assumir que o beta é maior que ômega, como ordinal. Por quê? Porque o ômega é absoluto, vai ser o mesmo. Então, ele é regular no M e irregular no M de G. Tá? Então, vamos assumir que o beta é um ordinal e é um ordinal, vai ser um ordinal não enumerável no M, porque ele vai ser um cardinal no M. Tá? Então, qual que é o nosso objetivo? É mostrar que com alfa menor que beta. E alfa e beta pertencentes a M, ordinais do ground. Serão os mesmos ordinais do ground, do M de G, isso não é difícil de provar usando a recuperação dos penomes que nós fizemos, mas enfim, nem vai precisar disso. Tá? Então pega ordinais em M, como esses aqui, né? Basta o beta estar em M, né? Enfim, aí, com alfa sendo menor que beta, vai ter que estar em M também, porque M é transitivo. E, bom, então vamos assumir considerar essa função. O que a gente tem que provar? Que qualquer função assim que seja crescente, digamos, vai ser limitada no beta. Tá? Na verdade, que qualquer função desse jeito tem que ser limitada dentro do beta. Tá? Quer dizer, a imagem dela não pode ter como sup, ou como união, o beta todo, porque senão o alfa seria a cofinalidade, seria cofinal em beta no M de G, e alfa é menor que beta. Então beta não seria regular em M de G. Bom, se isso vale no M de G, então, pelo um dos nossos axiomas, né, que é o lema da verdade, existe P em G tal que P força. Eu vou colocar aqui. Aqui tem que ser, digamos, os nomes, né, elementos do M que correspondem a isso pelo colapso. F. Esse aqui pode ser o nome canônico. Alfa e beta estão no M. A F poderia não estar. Né? Então existe um P em G tal que P força que a F é uma função de alfa em beta, que é o que está escrito aí. Tá? Na verdade aqui esse aqui seria o nome, um nome da F no M, esse aqui seria o nome canônico do alfa no M, e esse seria o nome canônico do beta no M. É uma consequência direta de um dos nossos axiomas. Né?
Então vamos fixar fixe um tal P. Né? Então tem um PNG que força que a F é uma função de alfa em beta, um M de G. Né? Ok. Tá. Então, e aqui mostra o problema, né? O que pode acontecer, né? Quando você passa para a extensão genérica, você pode adicionar novas Fs, como nós vimos. Pode adicionar novas funções, né? Então, de repente, você poderia adicionar uma sequência cofinal que não estava. Aí, agora, vamos considerar o seguinte conjunto. Seja para cada, né, digamos, azinho alfa seja um conjunto aqui, seja azinho igual a um conjunto dos vamos dizer Bzinho em beta tais que existe um Q abaixo de P, tal que Q força que F bolinha do nome do Azinho, né, do Azinho ao Bzinho. Tudo bem? Então, olha só. Essa F não está no M, está no M de G. Mas essa, se a gente olhar para isso aqui como uma função, se a gente olhar para isso como uma função, essa função é uma função do alfa em, digamos, partes de beta, no M, né? Partes de beta do M, que pertence a M. Essa função está no M. Por quê? Porque esse conjunto é o conjunto, bom, por separação, né? É o conjunto, o subconjunto de beta, que é definido por isso, e isso é uma fórmula que não usa o G. É uma fórmula da linguagem sem o G, sem referência ao genérico. Então, isso é definido, né? Então, essa função está definida. A cada A, considera esse conjunto, é definido com esse parâmetro A, por separação, né? Então, essa função está no M. E uma coisa interessante é que, seja lá o que for, o Fzinho de A pertence ao C de A. Né? Porque, bom, o P força que a F é uma função de alfa e beta. Né? Então, dado um Azinho em alfa,
O P vai forçar que F de Azinho é igual a F de Azinho. Né? Então, assim, o F de Azinho está aqui. F de Azinho igual a F de Azinho vai ser forçado por todo mundo, na verdade. Né? Ou que mas vai ser forçado pelo P, extensões do P. Que tem uma pequena diferença aqui com o check, né? Teria que pegar um indivíduo que é F de Azinho, quer dizer, esse indivíduo é um Bzinho, né? E aí o próprio P vai forçar que ou, quer dizer, como vale no M de G, alguma extensão de P com certeza vai forçar que o F de Azinho é igual àquele B, melhor dizendo. Tá? Quer dizer, o F de Azinho é um desses Bs. Que se vale aqui na extensão genérica, que o F de Azinho real, lá no M de G, é um certo Bzinho. Esse Bzinho vai estar aqui. Porque como vale lá na extensão genérica real, ele é forçado por alguém do G, portanto forçado por alguém abaixo de P. Tá. Agora, o problema vai ser resolvido se a gente mostrar que esse conjunto, no M, tem cardinal Aleph 0. Né? Isso, como é que disso nós vamos chegar a uma limitação da F? Porque, bom, o beta, né? Ele é regular no M. Tá? Então, o beta não pode ser a reunião, né? Quer dizer assim, a reunião, né? Para Azinho em alfa. Alfa é um ordinal menor que o beta. Dos C de Azinho, correto? Quer dizer, o sup desses C de Azinhos tem que ser menor que o beta. Porque é uma união de menos que beta, conjuntos que são no máximo enumeráveis. E nós já fizemos a suposição que o beta é não enumerável. É a união da união. Hã? Não, é a união desses caras. Vai juntar todos esses elementos. Isso vai dar uma união de um conjunto de ordinais. Né? Vai dar um ordinal. Essa notação é assim, a união da família desses CAs. Eu colocaria a união na frente do A, do C, do CA, mas tudo bem, entendi. Não. Você vai pegar os elementos que estão em CA. Todos os elementos. Para cada CA, você vai pegar todos os elementos de CA. É a reunião dessa família. Família dos CA para A em alfa. Isso, aí no final você vai fazer a união. Fazer isso? Isso. É só isso. Essa notação eu uso como idêntica a essa. Essa reunião dessa... Então tem que ter uma união no final. Hã? Na frente. Não, essa Porque notação... senão como é que vai ser menor que um beta? Isso aqui é um ordinal. Essa união é um ordinal.
É isso, essa união é isso. É uma união de conjuntos de ordinais. É verdade, um conjunto original. Não, é que é um ordinal. A união de um conjunto de ordinais é um ordinal sempre, porque... não. Dá para entender. Tá, mas para tudo ficar bem. preciso tem que ter uma união no final. Tudo bem. Pode ter uma união na frente, mas se eu pegar... para virar um ordinal, eu teria que fazer uma União no final ou no. uma união aqui, né? Pode ser na frente ou no final ou atrás. Pega os Pode ser depois de unir ou antes de unir, vai dar o mesmo. O resultado vai sair. Bom, tem que tomar algum cuidado, né? Tudo bem. Então, isso daqui é, digamos, o sup disso, né? É menor que beta. Não, eu estava entendendo outra coisa que você estava falando. Isso sim, o sup disso é menor que beta. É por isso que eu disse que eu estava entendendo o resultado. Aí, bom, isso vale no M porque o beta é regular em M. Então, esses caras são enumeráveis e alfa é menos que beta. Então, o beta não pode ser, digamos, quer dizer, o sup disso não pode ser o beta, porque senão a cofinalidade do beta seria alfa. Teria pelo menos uma... pode ser mais do que alfa, mas ainda assim seria menor que beta. Bom, então, quer dizer que a partir disso existe um gama menor que beta, tal que esse sup ainda é menor que gama. Tal que esse sup dessa união ainda é menor que gama, certo? Mas o f de Azinho, que é real no M de G, sempre é um elemento desses caras, certo? Então, todos estão aqui nessa reunião, né? Quer dizer que a imagem da F é limitada por esse gama, que é abaixo do beta. Então, essa sequência não pode ser cofinal em beta. Tá claro? Bom, então faltaria só provar que esse cardinal é enumerável. E isso pode ser feito usando a propriedade de uma condição de cadeia contável, né? Dá para também perceber que, só um comentário, né, que o C de A ali poderia ser qualquer cardinal menor do que beta. Né? Se ele fosse qualquer cardinal menor do que beta, você obteria o mesmo resultado. Sim, funciona. Menor do que o cardinal de beta. Aí, bom, a questão é a seguinte. Para cada Bzinho em CA, escolha uma condição QBzinho, né, que força o F de Azinho igual ao Bzinho.
bom? Uma condição menor que P, abaixo de P. O que vai acontecer? Se você tem dois Bzinhos diferentes, os correspondentes, né, QBzinho e QBzinho, serão incompatíveis. Por quê? Porque um deles vai forçar que a imagem do Azinho é o B, e o outro vai forçar que a imagem do Azinho é o B', é o outro. São imagens canônicas, então eles não podem ser diferentes. Não podem ser iguais, porque são elementos do M que estão lá, né? Então eles vão ser diferentes, né, no M de G. Então, bom, a função não pode ter duas imagens no Azinho. Você não pode forçar duas coisas serem iguais quando elas são no modelo base. Já são diferentes no M, eles vão continuar no M de G diferentes. Então, e esse detalhe, né, é usado, né, não é muito importante, mas o QB estende o P, quer dizer que QB prova que a f é uma função, força que a f é uma função. Como o QB força que a f é uma função, então só pode ter um valor. Então, por exemplo, se eles fossem compatíveis, QB e QB' fossem compatíveis, teria um R abaixo dos dois, né, que forçaria que a f é uma função, que o f de Azinho é B e que o f de Azinho é B', e que esses caras são diferentes. Então não pode. Então eles são incompatíveis, né, dados caras diferentes. Bom, mas um conjunto, então dado esse conjunto, tem um conjunto associado de condições que são incompatíveis. Então esse conjunto associado, ele é no máximo enumerável. Essas condições têm que ser, sendo incompatíveis, né, são diferentes, né? Então aqui tem uma função injetora aqui do CA em um conjunto que é enumerável. Então CA é enumerável no M, né? Aqui nós usamos o axioma da escolha do M, né, que o M satisfaz FC. Né? Para cada B escolher uma condição, né? E aí esse conjunto é enumerável, é um conjunto no M que é enumerável, e portanto essa função injetora também está definida no M. Não precisa da opção de escolha, dá para fazer com mais algum truque? Para escolher o QB precisaria, né? Sim, para fazer desse jeito, mas para provar esse resultado. Da opção da escolha no M. Bom, sem a axioma da escolha no M também esse discurso sobre cardinais fica mais complicado, né? O que são os cardinais sem o axioma da escolha? Mas, enfim, essa prova de todo modo usou. Bom, então está provado que isso é enumerável, então isso é limitado, né? O sup, essa coisa é limitada e, portanto, a própria f é limitada, como a gente queria. A gente queria provar que esse cara é limitado, essa f é limitada no B. Tem um gama abaixo do B que está acima de toda a imagem da f. Portanto, como essa é uma f qualquer em M de G, beta é regular em M de G. Então vale isso daqui, ó. Você colocar esse cara como beta, ele é regular no M e vai ser regular no M de G. Esse cara aqui também como beta, ele é regular no M, regular no M de G. Como isso, o cardinal do contínuo, é maior ou igual ao
cardinal disse que vai ser ele próprio no MDG, então o cardinal do contínuo não pode ser Aleph 1. Não pode ser o primeiro não numerado, porque tem aqui, ele é no mínimo esse, e esse é no mínimo o segundo. Tem esse antes. Faltaria só provar que a ordem é CCC, né? Isso a gente vai fazer também, é o segundo lema, tá? Provar que a nossa ordem é CCC. Essas coisas têm demonstrações, assim, formulações um pouco mais gerais. Eu vou fazer só nesse caso particular, que é dar uma prova mais simples, sem precisar usar delta sistema e tal, é uma prova mais direta. Tudo bem? Então, deixa eu apagar aqui. O nosso segundo lema de hoje, que encerra aí essa aplicação. Mas esse exercício é bacana, que mostra como a gente controla o M de G a partir do M. Você está controlando lá essa função no M de G a partir de algo que acontece no M pelo force. Então, o segundo lema é o seguinte: as funções parciais finitas de um I qualquer em 2, vou fazer só o caso de 2, na verdade variam muito mais geralmente, tá? Basta seja enumerável aqui, é CCC em M. Então vamos provar que não, seja como for, essa ordem é CCC. A prova é a seguinte: nós vamos construir indutivamente uma sequência x0, x1, etc. xn de subconjuntos dessa ordem, todos eles finitos. Desculpa. E primeiro, né, a gente tem que ter finitos, tá? E tais que a união desses xn é o conjunto x qualquer, uma anticadeia qualquer da ordem. Então, primeiro dado x uma anticadeia da ordem, quer dizer, se x é anticadeia, então x é enumerável, isso no M. Tá? Se x é anticadeia, então x é enumerável. Então, dado uma anticadeia, eu vou construir uma sequência de conjuntos finitos, cuja união é a anticadeia toda. Então, a união enumerável de conjuntos finitos é menor ou igual, desculpa, menor ou igual a Aleph 0. Então, como é que nós fazemos isso? Bom, eu vou construir assim, duas famílias, digamos, vai ter uma família auxiliar,
Então, x0 pega uma função p qualquer, né? Qualquer coisa na anticadeia fixa, tá? E o I0 pode ser vazio. O I0 vai ser uma família auxiliar, tá? Então, suponha que você já construiu seu xn, né? Aí como é que vai ser ou, enfim, eu construí até o n-1, aí como é que vai ser o xn e o i, tá? Então, o IN vai ser sempre o conjunto das incompatibilidades igual ao conjunto do que eu chamo das incompatibilidades com xn-1. O que é uma incompatibilidade com uma função? Tá? Então, pega aqui uma função, pega ali uma função q qualquer de i em 0, 1, certo? Então, os elementos dessa função são pares assim, né, em J, tá? Onde I é um elemento aqui do Isão e J ou é 0 ou é 1, tá? Então, assim, uma incompatibilidade com Q vai ser um elemento do tipo I 1 menos J. Eu troco o 0 por 1. Né? Quer dizer, por que eu chamo isso de uma incompatibilidade com o Q? Porque se alguma outra função tiver esse par, ela vai ser incompatível com o Q. Então, assim, o número de incompatibilidades com uma função Q é o número de elementos no domínio de Q. Né? Então, se Q é uma função parcial finita, tem um número finito de incompatibilidades com Q. Esse conjunto vai ser o conjunto de todas as incompatibilidades com todas as funções que estão em xn-1. Né? Então aqui, esse é um conjunto com um elemento. Aí o I1 vai ter todas as incompatibilidades com P. O I1 vai ser finito, vai ser do tamanho do domínio de P. Ok? Tá. Então, agora resta dizer o que é o xn. Né? Então, como é que a gente define o xn? Eu vou descrever como é que a gente define o xn. Se, digamos, C é um conjunto de incompatibilidades com
com o xn-1, né, com as funções que foram produzidas antes, pode ser que tenha uma função na anticadeia X, tal que dentro dessas incompatibilidades, né, com as funções anteriores, essa função tem exatamente as incompatibilidades que estão em C. Tá? Então, assim, dado um C aqui, a gente pode olhar para as funções, digamos, Q em X, tais que Q interseção IN é igual a C. Tem esse conjunto. Tem que ser exatamente C. Né? Pode ser que seja vazio esse conjunto. Né? Pode ser que não tenha uma função que realize exatamente aquelas incompatibilidades, mesmo porque as incompatibilidades não necessariamente são compatíveis. Tá? Entre elas. Mas se tiver alguma, então escolha um. Né? Para cada conjunto, subconjunto aqui das incompatibilidades em N, se tiver uma função que tem exatamente aquelas incompatibilidades com xn-1, tá? Escolha aquela. Então, o xn vai ser obtido pelo xn-1 unido com essas funções, digamos, vamos chamá-la de QC, a função associada ao conjunto C de incompatibilidades. Quando tem, se não tiver, simplesmente não tem nada. Então, o C aqui um subconjunto de incompatibilidades para o qual existe uma QC. Né, tal que existe aqui em X, né? Essa aqui C vai estar em X, tal que interseção IN é exatamente igual a C. Ok? Então essa aqui tem exatamente aquelas incompatibilidades. Então eu faço o xn assim, eu junto o que eu já tenho até agora e junto representantes das incompatibilidades com o que eu tenho até agora. Que tipos de incompatibilidade com o que eu tenho até agora aparecem no conjunto X? Seriam essas QCs representariam, né? Seriam assim, subconjuntos aqui do IN, e eu teria essas QCs representariam essas incompatibilidades. Então essa cadeia ela é crescente, como essa aqui também. Né? Essa sequência. Esse tracinho tá parecendo que não é igual, né? Essas sequências são crescentes e podem ser iguais. Bom, daí o que nós vamos mostrar agora? Isso. Como é que nós vamos mostrar isso?
seja, digamos, um R qualquer em X. Certo? Olha só. Existe um N, um número natural, tal que R interseção N é igual a R interseção N mais 1. Né? Se eu fizer a interseção de R com N, vai dar igual a isso. Isso não tem nada a ver com a definição dos conjuntos, é uma coisa puramente combinatória. R é finito. R é finito. Então, e essa cadeia dos ienes é crescente. Então, se isso nunca estabiliza, então o R teria que ser infinito. Você sempre consegue um cara. Isso necessariamente está contido aqui, né? Então a gente sempre conseguiria, se fosse diferente, a gente sempre conseguiria um cara aqui que não está aqui. Mas esse cara vai ter que estar em R. E aí, então, o R teria que ser infinito. Então, existe um N tal que isso estabiliza. Para todo I, né? Na verdade, teria que ser, né? Porque poderia estabilizar só por um elemento. Não, mas aí daí para frente vai continuar. Mas, enfim, vamos ver. Porque aí não seria só combinatório, né? Teria outros elementos. Aí a gente pode raciocinar com o que está aqui, né? Mas, teria outros elementos. Mas, enfim, isso acontece. Aí vamos ver. E agora a gente vai precisar desses outros elementos. Então, eu quero provar que o R ele vai estar no Xn. Bom, isso daqui é um certo C. É um conjunto, né, um subconjunto das incompatibilidades com as funções que estão no Xn-1. Certo? É um C. Então, para esse C, nós escolhemos um QC. Tal que ele está no Xn e tal que QC interseção o IN é exatamente C. Correto? Mas C é R interseção IN, que é R interseção IN mais 1. Tá? Então, o QC está lá no Xn. E a interseção com a incompatibilidade bem antes é exatamente isso. Né? Mas como o QC está no Xn, as incompatibilidades com QC estão em onde? IN mais 1. Todas as incompatibilidades com QC estão em N mais 1. Correto? Então, agora, olhando para essa igualdade aqui, essa igualdade significa que o R não tem incompatibilidade com o QC. Né? Por quê?
quando você intersecta com esse conjunto que tem todas as incompatibilidades com QC, dá algo que está dentro de QC. Se o R tivesse uma incompatibilidade com QC, então essa incompatibilidade, como está aqui, teria que estar na interseção. Então teria que estar dentro do QC, absurdo. O QC não pode conter uma incompatibilidade com ele próprio. Portanto, o que nós concluímos? R é compatível com QC. Logo, R igual a QC. Porque ambos estão em X e X é uma anticadeia. Ser uma anticadeia quer dizer que dois elementos em X diferentes não podem ser compatíveis. Então eu acho bem bonita essa prova, que funcionaria no caso finito, mas para o caso enumerável, aí eu acho que precisaria desse lema do delta sistema ou algo parecido com isso. Mas aqui, como no caso finito, eu fiz no caso 2, o caso finito funciona sem problema, nós temos essa prova direta. Né? O que isso significa? Bom, o R é igual a QC, então o R está no Xn. Bom, então qualquer R em X vai estar dentro de algum Xn. É o primeiro N que dá igual aqui, por exemplo. Né? Bom, mas então nós mostramos que X, que é uma anticadeia na ordem, é a união enumerável de uma cadeia de conjuntos finitos. Então X é enumerável. Bom, isso termina a demonstração. Então essa demonstração é feita dentro de ZFC, né? Então relativiza M. Então essa ordem é CCC em M. Né? Porque visto de fora, quer dizer, como nós partimos de um M enumerável na construção tradicional, é claro que tudo vai ser CCC. Mas, enfim, não é isso que esse argumento mostra. Né? Esse argumento é um argumento em ZFC, quando relativizado a M, mostra que essa ordem é CCC lá dentro. Então, bom, está completo. Como essa ordem é CCC, os ordinais regulares são preservados. O ordinal regular em M continua sendo regular em M de G. Portanto, isso é regular em M de G, isso é regular em M de G. Portanto, esse cardinal é ele próprio, é o Aleph2 em M. E não necessariamente ele pode subir o cardinal. Não, porque esse ordinal é regular. Ele é regular. Então, ele é um cardinal. Sim, é um cardinal. No M de G. Ele é ele próprio. Ele é ele próprio. Então, ele é um cardinal em M de G. E ele não pode ser o primeiro não enumerável, porque tem pelo menos esse outro entre ele e o ômega. Também é um cardinal regular. Um ordinal regular sempre é um cardinal. Então, M de G não satisfaz a hipótese do contínuo. Satisfaz a negação da hipótese do contínuo. Então, se o M satisfaz a hipótese do contínuo, a gente constrói um M de G que não satisfaz. A gente pode fazer o inverso também. Se o M não satisfaz a hipótese do contínuo, é possível colapsar o contínuo em Aleph1, fazer um colapso de cardinais. Esse colapso preserva tudo que não está no intervalo de colapsamento. Preserva o que vem antes e o que vem depois.
ao colapso de Levi. Então dá para colapsar o contínuo com Aleph 1, então ele vai ter cardinal Aleph 1 na extensão genérica. É um jeito de forçar também a hipótese do contínuo. A gente pode forçar, não é que nós podemos forçar só a negação da hipótese do contínuo, a gente pode também forçar a própria hipótese do contínuo. E isso mostra a independência da hipótese do contínuo com relação ao ZFC. Bom, era isso que estava faltando, né? Tem essa prova um pouco mais combinatória, que é às vezes um pouco difícil de visualizar, né? O que está acontecendo, né? Mas, enfim, mais ou menos, eu visualizo mais ou menos assim. Nós estamos, aos poucos, coletando, né? Você começa com um X0 que pega um elemento qualquer da anticadeia. Aí, todos os outros elementos da anticadeia seriam incompatíveis com esse. Então, coleta as incompatibilidades possíveis com esse elemento. Algumas delas serão realizadas por elementos da anticadeia. Pega representantes dessas, né? E aí faz o mesmo processo. Coleta as incompatibilidades com tudo isso que você já tem. E aí algumas dessas vão ser realizadas por elementos da anticadeia. Aí, junta esses. Esse processo vai esgotar a anticadeia. Porque na anticadeia tudo é incompatível com tudo. Então, em algum momento, quer dizer, aquele elemento da anticadeia vai ter a sua incompatibilidade representada e você vai pegar ele. Que é isso que está acontecendo aqui, né? Quer dizer, a incompatibilidade do R, né, vai ser representada por esse C, né? As incompatibilidades. Todas as incompatibilidades. O R é finito. Então, todas as incompatibilidades do R com todos os elementos da anticadeia vão ser representadas por esse C. E aí, esse cara que representa essas incompatibilidades não vai ter mais nenhuma outra incompatibilidade com R, porque todas as incompatibilidades do R com alguém já estão representadas aqui. Então, ele não vai ter outras incompatibilidades com esse QC. E, então, ele vai ter que ser o próprio. É essa a ideia, mas é um pouco, olhando assim a prova, fica difícil um pouco discernir como se diz, o caminho do pensamento, mas é isso. Essas funções são finitas, você vai coletando funções, pegando as incompatibilidades com o que veio antes. Então, bom, em algum momento você vai ter esgotado as incompatibilidades que uma função na anticadeia pode ter, e aí o representante só vai poder ser ela própria. Isso. Aqui não vai poder ter outras incompatibilidades. Bom, é isso então, vou parar a gravação. Isso, encerra esse, digamos, curso básico. Acho que a única coisa que ficou faltando mesmo é provar que o MDG satisfaz os axiomas de ZFC. Nós fizemos essa prova assim, mostrando que qualquer MDG no framework axiomático, qualquer MDG que satisfaça obtido a partir de um framework, né, que satisfaça os axiomas, ele vai coincidir com o MDG tradicional. Né? E o MDG tradicional é sabido ser modelo de ZFC. Mas, enfim, essa prova não foi feita. Né? Faltaria fazer, mas é uma prova que, enfim, hoje já é padrão, tem em vários lugares, então não teria nada muito novo. Né? Porque nesse curso nós falamos dos fundamentos do forcing. Então, seria assim, um ponto de vista, uma concepção nova sobre o forcing. Esse aqui é o nosso foco. Essa prova de que o MDG é modelo não tem nada muito novo, então foi a única coisa que ficou faltando. E a aplicação ilustra, né, toda a construção, né, como é que também nesse framework axiomático as aplicações vão seguir do mesmo modo, não depende da construção particular que a gente faz,
Né? O que você usa são as relações gerais que tem na axiomatização, estabelecidas pela axiomatização. O lema da verdade, o lema da definibilidade, enfim, a existência do filtro genérico, esse tipo de coisa, né? A interseção dos densos, né, que nós tivemos como resultado, esse tipo de coisa. Bom, então eu vou parar aqui a gravação.